O Pinterest, ele é muito amigável Sim. a receber esse conteúdo que foi produzido pro Legal. Reels, pro YouTube, Bacana. pro TikTok. É claro que a gente sempre dá aquela diquinha, pô, vai lá, passa um trocinho, tira a marca d'água, né, Dá um amiga? tapa, né? Dá uma... Né, só assim, no vídeo, né? Tô falando no vídeo. Sim. Dá um tapinha assim, porque ele aceita muito bem, porque o Pinterest ele é um buscador, então, se você leva pra ele aquilo que você já produziu Sim. em outros lugares, aquilo lá vai te ajudar a ser encontrado. E aí tem um ponto importante, só pra gente começar, e acho que é um fator muito relevante, que as pessoas não sabem. A gente falou, o Pinterest é um buscador, ele não é uma rede social, tá? Ele talvez tenha algumas coisas ali relacionadas com redes sociais, É porque né? aspectos de redes sociais que a Sim. gente fala, né? Você ter um usuário, Sim. você poder publicar. Ele tem aspectos de rede social. Ele é um mix, é como se ele fosse um híbrido do Legal. Google, do buscador do Google, Legal. com o que já foi o Flickr. Sim, sim. Ai, gente, Sem muito dúvida. velha agora. Agora eu fui muito longe, né? Os Muito jovens boa, não né? sabem o que é o Flickr. O Flickr era uma rede de fotos Sim. maravilhosas e eu cobiçava muito. Eu paguei o Flickr, Chegou a cara. pagar? Olha Olha só, só. eu cheguei a pagar, porque eu falava, Legal. mano, aqui só tem cara do NetGeo. Olha, Eu tenho que botar minhas fotos aqui. muito bom. E eu vou te contar uma coisa interessante. Sabe que uma vez compraram uma foto minha pelo Flickr? Puta, que bacana. Porque realmente era um lugar que as pessoas iam procurar fotos Sim. realmente bonitas. E até eu consegui comercializar Olha minha só. foto. Que Então, legal. ele é um mix do buscador do Google Sim. com o que era o Flickr, eu acho. Então, mas aí tem um ponto relevante. O que a gente tá falando aqui é o seguinte, existem duas situações. Quando a gente tá falando marketing de busca, significa que as pessoas pesquisam, que elas buscam online, né? Isso. E aí você tá falando o seguinte, primeiro, a pessoa entra no Pinterest e pesquisa. E o segundo, que a pessoa entra no Google ou em outras ferramentas de pesquisa, faz uma busca e efetivamente encontra resultados do Pinterest. Então, são Claro. duas maneiras de você ser encontrado através do Ele Pinterest, indexa né? muito Legal. bem. Porque, veja bem, gente, agora fala um pouco do Sim. Google. Não, eu tenho a ousadia de falar de Google aqui pra ele, mas tudo bem. Pensa um pouco no Google, né? Então, o Google é hegemônico, super buscador. Eu lembro que lá no início das Sim. internet, a gente falava assim, Verdade. olha, pensa assim, o sistema solar, o Google é o Sol. Porque ele é muito foda, Sim, entendeu? Ele é o Sol, o resto são os planetinhas aqui e tal, não sei o quê. O que o Google percebe enquanto empresa? Ele fala, cara, tô perdendo relevância nas buscas, porque as minhas buscas estão um lixo. Sim. Porque, afinal de contas, Google não produz conteúdo, ele depende de conteúdo produzido pelas pessoas. Perfeito. Se as pessoas produzem conteúdos, botam nomes e nomeiam coisas ali, você tá procurando essa caneca, vê um sapato. Porque a Errou. pessoa nomeou foto do sapato como caneca. Sim. E você já deu um probleminha inicial. O que o Google pensa? Eu aqui, Sim. imaginando o Google pensando lá. Mas tá certinho. Ele pensa assim, cara, eu preciso melhorar minhas buscas, preciso melhorar Sim. minha entrega, a experiência do usuário. Eu tenho que ser bom para ambos os lados, para quem busca e para quem é encontrado. Então, peraí, Com certeza. esse Pinterest tem umas imagens com melhor curadoria. Eu acho que o Google, se a pessoa procurar aqui caneca, plantinha, é melhor eu trazer um resultado associado via Pinterest, Entendi. que eu garanto a experiência, Olha do só. que um resultado Sim, aleatório. com certeza. Então, eu fiz esse raciocínio porque o Google ele continua hegemônico, Não, ele tá continua correto. enorme. Então, eu entendo que ele indexa bem o Pinterest, porque, primeiro, o Pinterest não ameaça o Google. Sim. De forma nenhuma. Sim. Coitadinho. Sim. Ele é um amiguinho do Sim. Google, o melhor amigo. O Google tá se valendo agora dos resultados bons pra mostrar pros outros, senão as pessoas não iam trabalhar, ia estar buscando TikTok. Sim, exato. Então eu vejo essa complementariedade entre os dois buscadores. Perfeito. E é por isso que ele indexa bem, justamente, porque o Google quer dar uma experiência Sim. boa. E aí né? tem um ponto relevante, porque já teve uma época, né? E a gente não vai dar denunciando. Não, a gente, Não vou denunciar a minha idade, a né? gente sabe desde os Mas primórdios. já teve uma época que o Google não era tão proeminente. Ele brigava com o Yahoo, ele brigava com Lycos, ele brigava com, aqui no Brasil, com KD. Cadê? Nossa, um monte de outros buscadores. E em algum momento você tem que lembrar que o buscador ele é grátis. Você entra lá e Sim. faz uma pesquisa. Então você vai escolher o melhor. Você não vai ficar fazendo pesquisa no buscador ruim. Tanto que Exato. o pessoal fala sempre, né? A maior pesquisa do Bing é Google, né? O cara quer ir pro Google. Eu já trabalhei, gente, deixa eu contar. Eu trabalhei num lugar que você logava, né? Chegava de Sim. manhã, e ligava seu computador. Ele abria o quê? O raio do Bing, né? Sim. O que eu fazia todo dia? Google. Todo dia. Mas nem precisava entrar. Mas eu, Google. Você- Google. Mas De propósito, agora né? vamos lá, vamos Sim, também ter que sim. vamos deixar as coisas mais equilibradas. Por que o Google é tão bom? Porque ele sabe tudo sobre a gente. Sim. Então, mas aí tem um ponto Né? muito relevante. Que desde aquela época ele percebeu que os usuários vão usar o buscador que ofereceu os melhores resultados. E o Google, percebendo isso, fala o seguinte:
eu preciso fazer um trabalho para sempre entregar os melhores resultados. Como que eu vou entregar o melhor resultado? Então, a vida inteira, os últimos 20 anos, o Google sempre... O pessoal fica reclamando de atualização. O pessoal reclama de atualização porque... Reclama de tudo, gente. Mas por quê? Porque o próprio usuário caiu numa pesquisa. Mas a verdade é, os resultados do Google estão cada dia melhores para o usuário final, né? Sim. E isso é muito bacana. E ele tem trazido mais Pinterest, inclusive, porque, de alguma maneira, ele analisa e fala, olha, os resultados do Pinterest são muito bons para esse tipo de pesquisa. Tem relevância para isso que você está procurando aqui. Exatamente. Então, acho que esse é o primeiro fator. Você pesquisa no Google ou em ferramentas padrões de pesquisa e você encontra os resultados do Pinterest. E o segundo fator é que, internamente no Pinterest, você também tem que fazer pesquisa, né? Sim, claro. Ou seja, existe pesquisa interna no próprio Pinterest. Claro, o Pinterest ele tem mais de 4 bilhões de buscas feitas ali por mês. Tá. E as buscas são abertas, o que é muito bom para as marcas que são pequenininhas, desconhecidas. Porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu falei, vamos guardar aqui um pouco. O que a gente reparou nos clientes? Que o tráfego orgânico vindo do Pinterest, ele não é o maior. Se eu comparar com o Instagram, ele não é o maior. Mas até porque eu faço 35 posts no Instagram e aqui eu não tô fazendo nada, né?